Oi, gente, tudo bem com vocês, né? Eu postei aquele vídeo de vlog e sumi de novo, né? Mas apareci hoje, eu vou gravar um devocional com vocês. E esses dias eu fiquei bastante sumida, gente, porque tava tendo mudança, eu tava mudando de um quarto pro outro. E tava uma bagunça. E agora, né, que a gente já terminou, dá pra mim gravar, pra mim voltar, né, com os meus vídeos de devocionais, que vocês amam. E antes, né, eu queria fazer uma oração com vocês, pro Senhor abrir não só a minha mente, mas abrir a mente de vocês também, que estão assistindo. Enfim, vamos orar, né, gente? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho te agradecer, Pai, pelas essas vidas que estão aqui, Pai. Elas deviam estar fazendo qualquer coisa, elas podiam estar fazendo qualquer coisa, Pai, mas elas preferiram, Pai, estar aqui, Pai, diante da Tua presença, Pai, escutando a Tua palavra, Pai, e meditando na Tua palavra, Pai, junto comigo, que sou Sua filha. Que o Senhor venha continuar abençoando essas pessoas, que o Senhor venha continuar cuidando delas. E é isso que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Gente, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Mateus, capítulo 14. Eu tava querendo muito falar essa história, gente, pra vocês. Eu queria muito falar aqui dessa palavra com vocês. Só que eu não tava conseguindo, né, por conta da mudança, né? Aí agora eu posso, eu tô super feliz, tô super animada. E essa palavra se encontra no livro de Mateus, né? Se encontra no capítulo 14, do versículo 26 até o 32, que é quando Jesus ele anda sobre as águas. Eu vou ler esses versículos e depois eu vou tocando em uns pontos que eu achei interessante, tá? Vou ler do versículo 26 até o 32, gente. Espero que vocês acompanhem essa leitura junto comigo. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Gente, essa palavra, ela me toca, assim, de diversas formas. E quando eu li essa palavra, né, quando eu tava me preparando pra falar essa palavra, o Senhor me deu duas interpretações. A primeira interpretação é que Pedro, ele foi o único que teve fé e ousadia. Eu tava gravando. Por que tu não falou? Eu mandei ela. Continuando, gente. Pedro, diante de todos os discípulos, né? Pedro, ele foi o único que teve fé e ousadia em Cristo de caminhar sobre as águas, porque Pedro, ele foi o único que falou, se você realmente for o Senhor, ordene que eu ande sobre as águas até você. E todos os outros discípulos ficaram dentro do barco e ficaram só observando ele andar sobre as águas, enquanto ele decidiu ir até Jesus andando sobre as águas. Muitas das vezes a gente se acomoda, né? A gente se acomoda muito, a gente fica, nossa, eu queria tanto me aprofundar espiritualmente, eu queria tanto me aproximar mais de Jesus, eu queria tanto ter um relacionamento com Deus, só que a gente fica no raso, a gente fica dentro do barco, que é onde tá confortável pra gente. E a gente não se aprofunda, que é quando a gente decide
simplesmente andar sobre as águas, mesmo com tempestade, mesmo com onda, mesmo com vento forte, a gente vai com fé, com coragem, ousadia e pronto, a gente não fica só ali esperando, sabe? A gente não fica esperando a coragem vir, a gente só vai. Mesmo sem coragem, a gente vai. Porque teve um momento, gente, da minha vida que eu tava muito confortável, sabe? Eu tava num momento muito confortável espiritualmente. Eu tava muito acomodada. E isso tava me incomodando muito. Isso tava me incomodando. O Espírito Santo tava falando muito comigo sobre isso, que eu tava muito acomodada. E teve um dia que eu falei assim. Eu tive uma conversa com Deus. E depois o Senhor ele falou comigo que, como eu tava muito acomodada, eu não conseguia perceber quando ele falava comigo. Eu não conseguia perceber nem as pequenas coisas que ele fazia no meu dia a dia, porque eu tava acomodada, eu tava no confortável, eu tava dentro do barco, que era onde tava confortável pra mim. Eu não tava me arriscando, eu não tava me aprofundando espiritualmente. E depois disso, né, que o Senhor falou comigo, eu falei, realmente, eu tenho que começar a me movimentar. Eu não tenho que esperar só uma atitude vinda de Deus, eu também tenho que tomar atitude. Porque não adianta nada você chegar todo dia e falar assim, Deus, o Senhor me usa pra pregar o evangelho na rua, na praça, no ônibus, no trem, me usa. Ou tipo, me usa pra orar por alguém na hora do culto. Se quando chega o momento do Senhor querer te usar, você não se permite ser usado por Deus. Porque muitas das vezes a gente fala, Pai, me usa, me usa, me usa. Aí chega um momento que a gente acha, nossa, será que Deus não quer me usar? Será que Deus, eu não tenho um chamado? Será que eu não tenho um propósito? Será que o Senhor não quer me usar? Não quer, né? Fazer que eu pregue o evangelho, ore pelas pessoas. Será que o Senhor não quer isso? Sendo que o Senhor, Ele quer, Ele tá te chamando pra fazer isso. Só que como a gente tá muito acomodado, como a gente tá dentro do barco, igual os discípulos, como a gente tá observando muita gente se aprofundando, mas a gente não tá tendo a atitude de se aprofundar também, a gente fica tendo esse pensamento. Será que o Senhor não tem um propósito na minha vida? Será que eu não tenho um chamado? Será que eu não sou escolhido? Será que eu não tenho isso? Será que eu não sei aquilo? Será que o Senhor não quer me usar? Mas não é que o Senhor não quer usar a gente, é que a gente não se permite ser usado por Deus. Às vezes a gente tem que parar de ficar com aquele pensamento, nossa, será que se eu pregar o evangelho na minha escola as pessoas vão me zoar? Será que se eu começar a espalhar versículo na escola as pessoas vão me zoar? As pessoas vão achar engraçado? Vão começar a me zoar? Gente, mesmo que aconteça, né? Mesmo que aconteça de alguém, uma pessoa, uma ou outra começar a zoar você, começar a achar engraçado e começar, enfim, a te zoar por conta disso, a gente não tem que se deixar abalar por conta disso. E não tem que ficar pensando, nossa, tá difícil, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais pregar o evangelho porque as pessoas estão me zoando, não vou mais orar porque as pessoas não estão gostando. Não, gente, o Senhor mesmo, Jesus, se eu não me engano, em João capítulo 14, se eu não me engano, tá, gente? Se eu tiver errada, vocês me perdoem, eu vou colocar aqui certinho o versículo e o livro. Se tiver errado, né, importante que eu reconheci que, né? E em João 14, o Senhor diz, no mundo vocês terão aflições, porém, tenham de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus diz que a gente, mesmo com as aflições que a gente vai ter no nosso dia a dia, mesmo com as aflições que a gente vai ter, mesmo com as tempestades que vão vir durante a nossa caminhada com Cristo, a gente tem que ter de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte. Entendeu? Jesus, Ele... Aqui nessa mensagem, né, a segunda interpretação que eu tive é que Pedro, ele só afundou não porque ele estava andando sobre as águas, não porque ele estava ventando, porque estava vindo onda, porque estava vindo tempestade. Pelo contrário, Pedro, ele só afundou porque ele reparou no vento, ele reparou nas ondas que tava vindo, né? Ele só se afogou por conta disso. Se ele tivesse
continuado olhando para Jesus, ele não teria se afogado, ele não teria afundado, ele teria continuado, ele teria chegado até Jesus. E no meio da nossa caminhada com Cristo, a gente não tem que ter esse pensamento, eu tenho que ser perfeita. Durante toda a minha caminhada com Cristo, eu não posso pecar, eu não posso fazer isso, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser 100% perfeita. A gente não tem que ter esse pensamento de que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, porque em nenhum momento Jesus pediu para que a gente fosse perfeito o tempo todo. Em nenhum momento Jesus ele chegou na gente e falou, você tem que ser perfeito. E não, em nenhum momento. Pelo contrário, às vezes, se for necessário se a gente pecar e a gente se arrepender, às vezes é melhor do que você ficar tentando ser perfeito o tempo todo. Porque é nesse pensamento que a gente tem de a gente querer ser perfeito o tempo todo, que isso atrapalha a gente, a visão que a gente vai ter de Cristo vai se tornar outra, entendeu? Então a gente vai se tornar como os fariseus, entende? A gente, em vez de se tornar mulheres, homens, crianças, adolescentes, adultos cristãos, a gente vai se tornar pessoas religiosas. A gente vai achar que conhece a Cristo de verdade, mas a gente não conhece. Os fariseus, se vocês repararem, eles falavam a todo momento que eles conheciam a lei de Deus, que eles conheciam Deus, porque eles liam as escrituras todo sábado. Todo sábado eles liam as leis, né, os 10 mandamentos, e por ser um dia sagrado, né? E eles falavam a todo momento, eu conheço a Cristo, eu conheço a Cristo, eu conheço Deus, eu conheço as escrituras, eu conheço as leis, eu conheço tudo. Mas quando Cristo, ele veio para nos salvar, nos lavar do pecado, né? Eles não reconheceram a Cristo. E aqui também, nessa narrativa, os discípulos também não reconheceram a Cristo. Entende? A partir do momento que eles viram, né, Jesus andando sobre as águas, caminhando sobre as águas, eles deviam ter reconhecido Jesus. Mas eles não reconheceram, assim como os fariseus, eles não reconheceram quem era Cristo. Por quê? Porque eles não tinham sensibilidade. E a gente só consegue ter sensibilidade em Cristo quando a gente tem relacionamento, quando a gente tem profundidade no nosso relacionamento com Cristo. Aqui eles pensaram que Cristo era um fantasma, que Jesus era um fantasma. Aqui mesmo eles falam, é um fantasma. Eles gritaram com medo, porque eles não reconheceram a Cristo. Eles passavam todos os momentos da vida deles, eles passaram com Cristo, eles ficavam todos os dias com Cristo, eles acompanhavam Jesus, eles comiam com Jesus, eles faziam tudo com Jesus, mas nesse momento eles não reconheceram Jesus. E aqui a pergunta que não é eu que faço, e sim o Espírito Santo de Deus que faz: quem é você durante a tempestade? Você é aquele tipo de pessoa que se afasta? Você reconhece Jesus no meio da tempestade ou você não reconhece ele? Você finge, você olha e você fala, é um fantasma, não é Jesus, é um fantasma. Quem é você durante a tempestade? Aqui, durante a tempestade, os discípulos não reconheceram Jesus. Eles não sabiam que era um Jesus. Porque se eles soubessem que era Jesus, eles não teriam falado que era um fantasma. Aqui eles não tinham sensibilidade. Aqui eles não tinham sensibilidade espiritual para saber que era Jesus naquele momento. Uma coisa que eu entendi, né? Estava assistindo uma pregação esses dias do pastor Eliseu e ele fala sobre sensibilidade, né? Sensibilidade espiritual. E ele falou sobre duas narrativas, né? A história de Sansão, quando Dalila ela descobriu por que ele era muito forte, e também quando Jesus ressuscitou. Isso.
Quando Jesus ressuscitou e ele andou do lado dos discípulos, ele falou com os discípulos e os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles falaram de Jesus pro próprio Jesus, mas não reconheceram que ele era Jesus. Por quê? Porque eles não tinham sensibilidade. Eles não tiveram sensibilidade, eles não tinham sensibilidade de reconhecer Cristo. Quando a gente tem sensibilidade espiritual, a gente não liga pra mais nada, a gente só se importa com Cristo, a gente só se importa com Jesus, com Deus. É só com isso que a gente se importa quando a gente tem sensibilidade espiritual. Uns exemplos que ele deu durante o culto, durante a pregação, no caso, né? Foi que quando você, na hora do culto, você levanta a mão, você fala glória a Deus, aleluia, amém Jesus, fala a Deus. Quando você faz isso durante o culto, você tá demonstrando sensibilidade espiritual. Quando você faz a vontade de Deus, você está mostrando que você tem sensibilidade espiritual. Quando você escuta a voz de Deus, você mostra que você tem sensibilidade espiritual. Quando a gente começa a pecar e não se importar, quando a gente começa a ver tudo que está acontecendo no mundo hoje e começa a não se importar, isso mostra uma insensibilidade espiritual muito grande. E aí é nesse momento que a gente tem que se preocupar. A gente não tem só que se preocupar quando a gente não percebe que a gente já não está sensível em Cristo. A gente também tem que se preocupar quando a gente tá sensível, mas a gente não percebe que a gente tá sensível, entende? Porque aqui, na história de Sansão, né, quando Dalila, ela raspou os cabelos dele, ele não percebeu que Deus já tinha retirado o espírito dele. O espírito de Deus de Sansão. Sansão não percebeu, Sansão achou que estava tudo bem, estava tudo certo. Mas nessa história dos discípulos, os discípulos, eles falaram com Jesus, eles falaram de Jesus para Jesus, eles caminharam com Jesus, mas eles não perceberam. Ali eles estavam tendo uma sensibilidade espiritual, mas eles não perceberam. Eles estavam tendo um momento com Cristo e eles não perceberam. Eles estavam falando, eles estavam tendo contato com Cristo e eles não perceberam. E é aí que a gente deve se preocupar. Quando a gente está sensível espiritualmente, a gente não se toca dessa sensibilidade que a gente tem. Quando a gente não percebe a presença, quando a gente não percebe que Jesus, que Deus está nesse lugar, quando a gente está no culto e a gente adora Ele em espírito e em verdade, quando a gente está no culto e a gente não sente vergonha e de dar um glória a Deus no meio do culto, a gente está mostrando que ali quem manda, quem está ali, não é nós, homens, é Deus. O dono da casa chegou. A gente mostra que o dono da casa está presente na casa, que Deus está presente dentro da casa dele, junto com os filhos dele, que somos nós. Entende? Ali, Jesus estava com eles, eles não perceberam. Aqui, Jesus estava andando sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas, gente. E eles não perceberam que Jesus estava andando sobre as águas. Quem somos nós durante a tempestade? Quando o vento vem, quando a onda vem, quando a tempestade vem, tudo junto e misturado. Quem que a gente é durante essa tempestade? A gente desiste ou a gente persiste? A gente a gente tira o nosso foco de Cristo ou a gente continua focado nele? O problema de Pedro não foi ter andado sobre as águas. O problema de Pedro foi ele ter olhado para outras coisas, ele ter dispersado a atenção dele e ter dividido a glória de Deus ali naquele momento, porque Deus, ele fala que ele não divide a glória dele com ninguém, né? E ali naquele momento, quando Pedro estava andando e ele estava olhando para Cristo, só que ele percebe as ondas, ele percebe o vento forte, ele percebe a tempestade e ele começa a olhar para a tempestade acontecendo. Então ali, eu acredito que ele também, além de ter se dispersado, ele ainda dividiu a glória de Deus, porque ali ele mostrou que o foco dele, naquele momento, também estava sendo não só em Cristo, mas também na tempestade. Vai ter momentos na nossa vida, gente, que vai ser muito difícil. Eu não vou falar que a minha vida cristã é perfeita, que eu não passo por dificuldade, que eu não venho às vezes momentos, situações que me deixam, né, triste, que me magoam, que eu choro, que eu até penso, nossa, será que
né? Será que eu vou conseguir passar? Mas aí é nesse momento que a gente tem que pensar, né, um pouquinho e a gente continuar focando em Cristo, mesmo que esteja difícil, mesmo que não esteja fácil, mesmo que esteja dolorido, mesmo que, nossa, esteja doendo na alma, mesmo que a sua alma esteja inquieta, continue focado em Cristo. Continue com seus olhos em Cristo, continue com seu coração voltado somente para Cristo. Continue olhando para Ele. Continue orando, continue jejuando, continue buscando, continue colocando aquilo nas mãos dele. Aquilo que te magoa, aquilo que não te faz bem, e até aquilo que te faz bem, coloca nas mãos de Deus. Não tenta fazer tudo sozinho. Porque, gente, eu tenho pra mim que eu não consigo, fazer mais nada sem a ajuda de Deus. Tinha momentos na minha vida, tem momentos na minha vida, até hoje isso, que eu me vejo, assim, eu tento fazer sozinha e eu não vou conseguir fazer sozinha, eu tenho que pedir ajuda pro meu pai. Porque eu chamo Deus de pai, né? Aí eu falo, eu tenho que pedir ajuda pro papai. Eu tenho que pedir ajuda pra ele, que ele vai me ajudar. Que eu só vou conseguir se ele me ajudar. Eu não vou conseguir sozinha. Eu não vou conseguir passar por essa tempestade sozinha. E é nesse momento que a gente às vezes tem que deixar o orgulho de lado, deixar o ego de lado e buscar Cristo. A gente tem que ter necessidade em Cristo. E que a nossa necessidade, ela venha transbordar. O nosso amor por Cristo venha transbordar cada vez mais, ao ponto que as pessoas olhem para nós e elas percebam o quanto que a gente é necessitado, o quanto que a gente depende, o quanto que a gente é tão dependente desse Pai, desse Deus tão maravilhoso que nós seguimos, que nós, amamos. E aqui no final dessa narrativa, Jesus, ele fala para Pedro, como é pequena a sua fé, disse ele, por que duvidou? Aqui, Jesus mostra que ele prefere, às vezes, confrontar você, te confrontar, do que te perder. Porque vai ter momentos da sua vida que você vai pensar, eu não vou conseguir sozinho. Tem esses momentos, não tem? Que a gente se dispersa, a gente tira o nosso foco de Cristo. Que a gente tira que o nosso coração não está tão voltado assim pra Deus. E aí a gente começa a focar na tempestade, a gente começa a se desesperar, a gente começa a afogar. E aí, é nesse momento que a gente começa a se afundar, que a gente começa a se afogar, que a gente deve procurar a Deus. Porque aqui, quando Pedro, ele percebeu que ele estava afundando, ele gritou, Senhor, salva-me. Ele buscou, em vez de buscar os discípulos, em vez de buscar qualquer outra pessoa, ele buscou a Jesus. Ele gritou, Senhor, salva-me. Jesus, vem me ajudar. Jesus, vem me salvar. É nesse momento que a gente tem que se mostrar dependente. Que a gente não tem que desistir. Tudo bem, nesse momento, na nossa caminhada cristã, a gente não vai ser forte o tempo todo. A gente não vai... vai ter momentos que a gente vai pensar, não vai dar certo. Aí você começa a ver, como tá... Você começa a focar na tempestade e... você começa a se desesperar, E aí é nesse momento que a gente tem que mostrar a nossa dependência em Cristo, que a gente tem que mostrar a nossa dependência em Deus, que a gente não deve ter medo de adorá-lo, a gente não deve se envergonhar da nossa adoração, a gente não deve se envergonhar da presença de Deus, porque a presença de Deus é uma dádiva dada por Ele, sabe? E... é nesse momento que a gente tem que buscar, que a gente tem que falar, Pai, me ajuda, Pai, eu não vou conseguir sozinha, Pai, me ajuda, Pai, me dá força, Pai, me sustenta, não com a força do meu próprio braço, não com a minha própria força, mas com a tua graça, com a força do teu braço, com a força da tua mão, não da minha. É nesse momento que a gente, é no momento mais difícil que a gente reconhece
que a gente se torna mais dependente em Deus, né, gente? Porque tem momentos que, quando tá fácil a nossa vida, quando não tem tempestade, quando não tem dificuldade, quando não vem tentação, quando não vem nada, só tá tranquilo, só tá tudo tranquilo, tudo bom, tudo maravilhoso, só bênção vindo, a gente... Não é que a gente se esquece de Deus, mas a gente acaba se acomodando, a gente acaba... Igual eu falei, né? A gente acaba se acomodando tanto que a gente acaba se dispersando nesse momento, nesse processo. E aí, nesse momento aqui, que a gente percebe que a gente tá afogando, que a gente tem que mostrar a nossa dependência em Deus, que a gente tem que mostrar a nossa dependência em Cristo. Não para as pessoas, que a gente tem que mostrar a nossa dependência para Deus. A gente não deve mostrar que a gente é dependente para as outras pessoas, porque é um exemplo mesmo, de novo, dos fariseus. Os fariseus, para mostrar que eles conheciam a Deus, que eles eram próximos de Deus, que eles eram homens de Deus, eles faziam, quando eles iam orar, né, no tabernáculo, no templo, no caso, no templo, eles oravam e eles repetiam frases, palavras, para que a oração deles ficasse mais longas, e as pessoas que escutassem a oração deles e que eles vissem, a oração deles é longa, eles oram por muito tempo, eles ficam 2 horas, 3, 4 horas ali orando, eles ficam 40 minutos, 50 minutos orando, e nossa, como eles são homens de Deus, como eles são homens admiráveis. Ali eles faziam isso para as pessoas se admirarem com eles, né? Se admirarem com o fato de eles serem homens de Deus e orarem por muito tempo, por um longo período. Mas eles não reconheciam Deus, entende? Teve uma vez que eu tive a oportunidade de falar a palavra inicial no culto, né? E eu falei o seguinte, nem que seja 2, 10, 5 minutos, só ora. Mas eu vou ficar 10 minutos orando, é muito pouco tempo, Deus não vai ouvir minha oração. Claro que vai. Claro que vai. Deus, ele não pede uma oração perfeita. Deus, ele não pede uma oração longa. Deus, ele não pede que a gente seja perfeito. Deus pede um coração completamente rendido. Um coração completamente quebrantado na presença dele. Que a gente entre na presença de Deus e a gente seja tão desesperado, que a gente seja tão apaixonado por ele, ao ponto que vai chegar no momento assim da adoração, que a nossa respiração, assim, parece que a gente não tá nem conseguindo respirar direito, a gente tá chorando tanto que tá criando poça no chão, entende? Que a gente venha ser dependente nesse ponto, que a gente venha ser tão dependente que a gente não venha se envergonhar da presença de Deus, que a gente não venha se envergonhar de orar por alguém, de chegar em alguém na rua, numa pessoa aleatória que a gente nem conhece, posso falar de Deus pra você? E a gente falar, a gente não deve se envergonhar disso, porque esse é o chamado de todos nós, pregar o evangelho, ide pelo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. E é meio que isso, né? E aqui, né, o Senhor, ele fala, né, como é pequena a sua fé, porque você duvidou. O Senhor, ele prefere, Jesus, ele prefere confrontar a gente, chegar às vezes na gente e falar assim, por que você fez isso? Não é pra você ter feito isso, por que você fez? O que se passou na sua cabeça de ter feito isso, pra você fazer isso? Por que você fez isso? Ele prefere confrontar nós do que perder a gente. Ali, se você perceber, o Jesus, ele confrontou Pedro. Ele perguntou para Pedro, ele falou, por que você duvidou? Homem de pouca fé, por que você duvidou? Porque Deus prefere confrontar a gente do que perder a gente. Porque um exemplo mesmo que se passa assim, passou aqui na minha cabeça. Por exemplo, imagina se Deus, ele só fizesse a nossa vontade. Então, tipo, eu quero isso, ele vai dar no nosso tempo, da nossa forma, tudo do jeito que a gente quer. E ele ainda não chegasse na gente e falasse assim, olha, sua atitude não foi legal, não faz mais isso. Por que você fez isso?
Não foi legal essa sua atitude. Se Deus ele não fosse assim com a gente, seria provável não só da gente não aprender com os nossos erros, mas da gente se afastar de Deus em vez da gente continuar com Deus. Então, Deus, ele prefere confrontar a gente. Vai ter momentos da nossa vida que a gente vai fazer algo que não agradou a ele, e ele vai confrontar a gente mesmo. Entende? Porque ele prefere confrontar a gente, ele prefere confrontar a nossa fé, nosso caráter, do que perder a gente. Entende? E foi isso, gente, que o Senhor colocou no meu coração. Foi essa palavra maravilhosa, abençoada por Deus, que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui para vocês nessa noite. E que vocês, não só vocês, mas eu também, que a gente venha ter um coração completamente rendido. Um coração completamente entregue nas mãos de Deus. Que a gente venha ser tão dependente em Cristo, que as pessoas elas olhem pra gente e não venham se admirar com a gente, mas que elas venham olhar e falar, nossa, como você tá transformado, como você tá diferente. E aí a gente vai olhar pra essas pessoas e falar, foi Deus que mudou, foi Deus que me mudou, foi meu pai que me mudou, foi meu pai que me curou. Eu sou dependente, eu sou completamente dependente em Deus. E seja dependente também, entende? Que a gente venha transbordar o amor de Cristo para as outras pessoas. Que a gente não venha só guardar a palavra pra gente. Que a gente não venha guardar o amor só pra gente. Que a gente não venha guardar tudo só pra gente. Que a gente venha transbordar, que a gente venha entregar tudo isso nas mãos de Deus, que a gente venha entregar nas mãos de Deus e que a gente venha transbordar para as outras pessoas. E que o Senhor também, ele venha falar com vocês, igual ele falou comigo através dessa palavra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham refletido na palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E é isso, gente. Que vocês venham curtir, comentar e até compartilhar esse vídeo. E é isso, gente. Tchau, beijos e fiquem com Deus.